você ter uma ideia, hoje, o Brasil é o primeiro país em independência digital. A média antes da pandemia no Brasil era 8 horas dia. Pra mim é um aumentou. absurdo isso daí, Não, pô. isso é uma carga horária de trabalho, meu filho. Pô, mas eu de vou te... qualquer trabalhador. Eu escrevo à mão. É mesmo? Eu escrevo à mão. Caraca, escreve Aí a tu mão. escreve à mão e alguém transcreve, é isso? Bate, digita. Porque assim, o meu raciocínio é muito mais rápido que o computador. E o computador fica aquela coisa de corrigir o que eu não quero que corrija. Aí ele muda as coisas. Então, na mão, vai que vai. Bic. São Eu 9 também gosto bics. de papel e caneta. Adoro. Também gosto de papel e caneta. E hoje está provado que aumenta a nossa capacidade de apreensão, né? mesmo? Está provadíssimo. Olha, o pessoal do Vale do Silício, ninguém quer que os filhos estudem em colégios que tenham computadores. A primeira infância e o início da segunda, né? Porque atrapalha? Atrapalha. E como é que tu vê essa molecada, por exemplo, eu tenho 2 filhas, eu tenho uma de 9 e uma de 7. Elas, basicamente, quando elas estão em casa, é em alguma tela. É, jogando um negócio, assistindo uma parada, não sei o quê. Será que a gente vai ter aí no futuro algum Eu tipo acho de que a gente- problema? Acho que sim. Pra você ter uma ideia, hoje, o Brasil é o primeiro país em independência digital. É mesmo? O geral, as pessoas, os adultos jovens de 19 a 25 anos, têm uma média de dependentes na faixa de 15 a 18%. No Brasil é 28%. O que pode ser considerado um dependente? Dependente é aquela pessoa que começa a ter um número... Olha a quantidade, aquilo que eu te falei. Todo E não a transtorno qualidade, é a quantidade. quantitativo. O cara começa a ter... a média antes da pandemia no Brasil era 8 horas dia. Porra! Com a Pra mim pandemia é um aumentou. absurdo isso daí, Não, pô. isso é uma carga horária de trabalho, meu filho. É. Pô, mas eu De vou qualquer trabalhador. Exatamente, ó. Se eu te deixa eu pegar aqui. O meu uso de celular, Ih, vai ter gente. 1 hora e 2 minutos. Perfeito. Ó, considere-se uma elite de inteligência e bom senso. Mas é porque eu fiz questão de me desligar dessas paradas. Mas a gente precisa disso. A consciência, que é essa percepção do mundo, ela se dá em contrastes. O que acontece? Na dependência é que nem uma droga. Se você quer ver, uma das piores coisas que tinha na seleção do BBB era o pessoal quando dizia que ia ficar sem celular. É mesmo? Nossa, eu tô Muitos cagando e desistiam. andando. Eu esqueço meu celular por aí, Bia. Não é não, desistiam. Jean? Eu esqueço o celular em algum canto. Muitos desistiam de entrar porque iam ficar uma semana sem celular. Que interessante, cara. E tem uma coisa nisso que é a síndrome de você achar que está perdendo alguma coisa, né? Uhum. Quando você está perdendo é o teu tempo. É. Pode ver, se você tem uma dependência, seja ela qual for, o cérebro funciona da mesma maneira. Seja dependência de álcool, seja dependência digital, seja qualquer coisa. Mas eu posso dizer uma coisa, toda vez que a gente apresenta ao ser humano alguma alternativa interessante, no início ele resiste, mas depois ele abraça. Principalmente for doses homeopáticas. Né? Exatamente. Então, assim, eu vejo lá no Rio tem uma colônia de férias no Parque Lage, que as crianças ensinam a fotografar, revelar a foto. Cara, as crianças são felizes ali, elas pintam, elas não têm celular na colônia de férias, e elas são muito felizes. É aquela coisa, você tem que apresentar alternativas interessantes. Porque se ninguém apresentar, não vai saber que existe. Mas existe muita coisa. Então, por exemplo, brincadeiras ao ar livre, brincadeiras diferentes, que a gente fazia há muito tempo atrás. Quando você faz com uma criança, ela responde. Ela curte, é. Ela curte. Ela acha um barato. Tipo assim, joguei queimado. Sabe? Eu falo, mas que barato. Sabe? Mas se deixa ela ali naquela zona de conforto, ali ela vai ficar. E, infelizmente, vai condicionar. Não sou contra. Eu acho que a tecnologia está aí, mas a gente tem que facilitar um uso inteligente. Lá em casa, eu confesso que elas ficam a maior parte do tempo lá agarradas nessas paradas aí. E é interessante isso daí, porque... Mas você não concorda que hoje Claro que isso daqui é só uma desculpinha. Mas você não acha que hoje é bem mais... Porque assim, na minha época, eu brincava de pique-esconde todo dia. Pique alto. Tudo bem, pique alto, pique bandeira, pique pega, pique tudo. Mas o meu favorito e da galera lá onde eu morava era o pique-esconde. Hoje em dia é muito mais difícil isso, não é? Muito, porque a gente ficou em desuso.
É. Só por isso. Não é... Por exemplo, hoje em dia é raro alguém escrever à mão. Então, quando eu falo que escrevo à mão, livro, todo mundo me olha. "Ah, você não sabe digitar?" Eu falei, sei, mas não quero. E você retém muito mais. Mas muito mais. Por exemplo, as crianças vão chegar a um também ponto acho. que não vão fazer redação, meu filho, no vestibular. O que vai transformar muito, que eu acho que vai ser o ápice, para depois a coisa ir para algum lugar, metaverso. Você acha que isso vai virar? Vai. Eu acho que isso daí é um golpe do Mark. Eu acho que isso vai fazer pessoas, de fato, criarem o seu avatar e viver lá dentro. Hoje Isso não é já tem horrível? gente. Isso é horrível. Hoje já tem gente Ah, tá. que compra terreno, Sim. mobília a casa, até tapete persa estava sendo vendido Pô, a eu 7 vi mil um cara, dólares. eu vi um cara que Para ele mobiliar a sua casa no eu vi metaverso. um cara que ele comprou caro pra cacete Sim. um terreno no metaverso porque era do lado do terreno do Snoop Dogg. É, exatamente. Na realidade, e aí- Agora, ele vai estar É. com óculos vivendo lá. A questão é, se já estão vivendo 9 horas, olha lá ele, ó, Aham. olha lá, pega no flagrante, Quase nem 10, olha lá, percebe, olha lá, ó, se humilhando ali, ó. se humilhando, Cagando ó. e andando. Se ele já passa 9 horas, você imagina quando aquilo virar a realidade lá dentro. Com E ele sensibilidade, puder, inclusive se ele sensorial tiver e tudo dinheiro, mais. Com tudo. Ele vai pagar tudo com Bitcoin, com criptomoeda. E esse mundo, o que ele promete é que ele é de fato um mundo e Que você faz o roteiro da sua enquanto vida. enquanto você tá naquele mundo, a vida aqui fora tá correndo. E quando você tá na vida aqui fora, aquele mundo tá correndo. Sim! Isso é uma parada que o Sérgio Sacani, ele Sim. apresenta aqui o Ciência Sem Fim, fala muito sobre ciência o tempo inteiro. Isso é uma reflexão dele. Cara, qual mundo a gente vai escolher? Exatamente. Agora você imagina uma personalidade insegura, que tem baixa tolerância à frustração, tá. Qual o mundo que ele vai escolher? Esse aí. Que ele vai controlar E tudo. aí a né? gente perde. Exatamente. Você tem dinheiro E aí pra você pagar, vira de controla. fato a Matrix. Você vira Matrix. Porque você não precisa mais Exatamente acordar daquela isso. hibernação Não, você ali. escolhe a pílula azul e vai-se embora. É, o Red Fica Pill. lá. Ou você pega a pílula vermelha e cai pra cá. É.